Olá pessoal do YouTube, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qualquer horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar o porquê que nós perdemos dinheiro que é dado pela inflação. Então, não deixe de assistir esse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e mostrar para os amigos que estão aí perdendo dinheiro sem saber, e agora você vai ver como e como se proteger disso. Então, segue até o final do vídeo. Como que eu posso estar perdendo dinheiro sem saber, né? Que muitas vezes é um conceito que parece complicado para muita gente, mas que é interessante, ou então para quem já está acostumado, quem é de mercado, parece ser um conceito muito simples, mas em alguns casos, até mesmo os investidores que já têm algum período ou alguma experiência, eles esquecem de considerar isso no seu dia a dia, no seu portfólio. Então, hoje a gente veio trazer de uma forma bem legal. Eu quero ver se eu consigo até compartilhar algum gráfico que eu fiz com vocês aqui, e isso vai clarear um pouquinho na mente de vocês e trazer um entendimento, até daquele que não conhece nada, até para aquele que já tem um pouquinho mais de entendimento. Vamos lá? Então é o seguinte, primeiro o que poderia fazer o meu dinheiro, esse dinheiro que eu tenho aqui no bolso hoje, desvalorizar? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é tranquilo para todo mundo entender é que as coisas aumentam de preço à medida que o tempo passa. Então o que eu quero dizer com isso? Existe uma medida que é feita pelo governo do quanto as coisas estão aumentando, tá certo? Que é o índice de preço ao consumidor, tá? Que é o IPCA, e ele mede do consumidor dos itens do atacado, ou seja, aqueles itens que são comprados em grande quantidade, né? Que interferem, por exemplo, para as lojas onde vocês vão, ao supermercado, às farmácias, às padarias, e isso indiretamente reflete no produto final, ou seja, para eu comprar um insumo, produzir e vender para as pessoas, ficou mais caro. Então, esta empresa, por consequência, para que ela tenha condições de continuar contratando, mantendo aquelas pessoas que são os funcionários, continuar prestando um bom serviço para a sociedade, o que ela faz? Ela repassa um pouco dos preços, afinal de contas, ela também tem que se manter. Claro que em alguns casos umas seguram um pouquinho mais, outras repassam demais, cada caso é um caso. Então, existem vários casos no mercado, e isso é o que eu estou falando, porque que é medido? Porque ele mede em função de várias coisas, né? De vários itens que são necessários para o dia a dia da população, e eles vão sendo avaliados mensalmente para saber se está com muito aumento, com pouco aumento, e o quanto disso tem refletido para as pessoas. Bom, então o que é legal? Essa parte de quanto que tem refletido para as pessoas, que entra a parte onde você pode estar perdendo muito ou pouco dinheiro. Por que eu quero explicar isso? Porque, veja bem, no momento em que há um aumento muito forte das coisas, dos preços das coisas, aquele dinheiro que eu tenho, se ele ficar parado, estagnado na mesma quantidade que eu tenho, eu perco o poder de compra. Ou seja, se uma coisa custava, vou colocar um valor redondo só para as pessoas entenderem, R$100. Se uma coisa passa a custar 110, os mesmos R$100 que eu tenho, eu não compro mais aquele produto que passou a ter um preço de 110. Ou seja, ou eu corrijo o meu valor, que é o recurso que eu tenho, e ele precisa se valorizar na mesma proporção em que as coisas aumentam para eu conseguir comprar esses mesmos produtos. Entenderam? Então veja que o fato de ter uma inflação, ou seja, ela corroer o meu poder de compra, para proteger a minha capacidade de continuar comprando as mesmas coisas, no mínimo,
eu preciso fazer com que o recurso que eu tenho, ele tem que aumentar pelo menos no mesmo número ou na mesma proporção em que o preço dos produtos também aumenta. Então veja que tão importante é de analisar este tipo de número ou esse tipo de indicador também no seu portfólio de ativos. Porque se o seu portfólio de ativos é como se considerasse o seguinte, subiu 5%, 4,5%, por exemplo, que foi em 2020. Se eu cresci 4,5% em 2020, isso quer dizer que eu fiquei no 0 a 0. A mesma quantidade que eu comprava no começo do ano, mais 4,20% é a mesma quantidade que eu compro no final do ano. Ou seja, se eu não faço o meu portfólio ou os meus ativos eles se valorizarem no mínimo nesta mesma quantidade, eu estou perdendo dinheiro. E esta é uma visão que muitas vezes as pessoas não têm. Por quê? Porque elas veem um certo aumento de recurso, ou ela recebeu um aumento ou um reajuste do salário. No entanto, ela tem que observar se esta proporção ela foi compatível com o grau de desvalorização do poder de compra dela. Se ela consegue, de fato, comprar as mesmas coisas que ela comprava antes do reajuste. Então, este conceito de que eu posso estar perdendo dinheiro se eu não observar ou se eu não considerar esta quantidade como um fator principal do meu portfólio, do meu dia a dia, da minha capacidade de compra, é aonde você está aí perdendo uma excelente oportunidade ou está perdendo dinheiro. Então, gente, este era o recado de hoje. Esse é o conceito que eu quero trazer, tá? Para todos vocês. Tem uma parte também, ou então você pode pensar o contrário, né? Em relação, por exemplo, eu coloquei da parte de desvalorização do dinheiro, colocando ela para cima. Ou você pode pensar para baixo, aonde o valor, o preço das coisas, eles ficam lineares e a sua capacidade de compra vai caindo aos poucos. Ou seja, exemplo, suponhamos que o preço de algum produto fique fixado em R$100. E aí, o seu recurso vai desvalorizando, ele vai para 99, 98, 97, mas o preço do produto, ele continua valendo R$100. O que você tem que fazer? A mesma ideia de aumentar a capacidade ou aumentar a produtividade dos seus recursos com que ele aproxime novamente dos R$100, que foi o parâmetro que eu usei aqui para que a gente pudesse ilustrar melhor esse entendimento, tá certo? Pessoal, e isso é o que acontece com o real, né? O real ele vem se desvalorizando comparado a umas cestas de moedas internacionais, não só o dólar, e por isso a gente vê uma perda do poder de compra dos brasileiros que ficam alocados somente em real em relação a, por exemplo, comprar ativos ou qualquer outra coisa fora do Brasil. E não diferente, não por isso, a gente vê uma dificuldade hoje, por exemplo, do brasileiro em adquirir produtos eletrônicos, inclusive veículos que possuem muitas peças, né, que não são produzidas no Brasil, que são importadas, e por isso que a gente está vendo essa pressão, né, muito grande, tanto no câmbio quanto na inflação, e por isso está havendo uma pressão de demanda, né, muito forte, que também veio por uma questão do Banco Central tentar incentivar demais o mercado, abaixando demais os juros, encharcando o mercado de recursos, né? E isso pressiona, né? As pessoas vão comprando muito, aumenta a oferta, aumenta a demanda e diminui demais a oferta, tá certo? Então, lembrar que isso a inflação ela é dada por uma consequência de uma série de decisões ou série de coisas que são realizadas e que interferem nesse ponto no nosso dia a dia. Pessoal,
Espero que tenha ficado claro. Volto a dizer, eu estou sempre à disposição, é um prazer conversar, explicar e dialogar com todos vocês. Pode ser via mensagem, pode ser via direct ou com comentários também, que é muito legal para a gente saber se isso está sendo bastante importante para todos vocês. Espero que tenha ajudado, espero que gostem. Um grande abraço e até a próxima.